Chrome, tranquilo? Tô vendo sua tela sim. Beleza então, galera. Então vamos lá. Vamos fazer uma introdução de desenvolvimento web, passando aí pelas últimas décadas de desenvolvimento, como ele foi evoluindo, até a criação dos primeiros sites e como se faz site hoje em dia. Então, primeiro eu queria fazer uma introdução já com alguns disclaimers. Diferente da apresentação do Evandro, essa apresentação aqui não é um treinamento. Eu não quero que vocês enxerguem isso como um treinamento. Eu quero que vocês enxerguem isso como algo que vai fomentar dentro de vocês a vontade por desenvolver aplicações ou sites web. Porque, de fato, tem muito conteúdo técnico. Eu vou estar mostrando coisas ali, e como eu não sei se o pessoal já teve alguma experiência prévia, inclusive eu até coloquei aqui no feedback, eu gostaria que vocês já fossem falando aí, quem já teve experiência com HTML, quem sabe pelo menos o que é um HTML ou um CSS, vai botando no chat, daqui a pouco eu vou dar uma olhada para eu ter uma noção de como falar, de como lidar com a apresentação. Mas enfim, em resumo, eu vou começar realmente a apresentação mostrando algumas coisinhas técnicas, mostrando o código em si, mas vocês vão reparar que em alguns pontos, dependendo da experiência de vocês, pode dar uma acelerada. Então, eu queria pedir para vocês ignorarem um pouco, ou então abstraírem, essa é a palavra. Abstraiam quando as coisas ficarem muito rápidas. HTML e CSS são tecnologias muito visuais, então mesmo que, por exemplo, não são linguagens de programação, né? Então você não fala que você programa nelas, mas você consegue ver o que está acontecendo. Então eu acho uma ótima maneira de iniciar na programação, mesmo não sendo linguagem de programação, vocês vão ver tudo que eu vou estar mostrando ali no código, que eu vou estar usando esse bloco de texto aqui, vai estar acontecendo na tela. Então eu peço que vocês abstraiam a parte técnica ali um pouquinho e anotem as coisas que vocês não entenderem para me perguntar no final. Então, dado o disclaimer, também queria falar, dar uma reforçada no Figma, que realmente, cara, o Figma, eu tinha um preconceito por ele ser gratuito, né, por não ser caro igual o XG, mas ultimamente eu estagio na área de desenvolvimento e o que eu tenho visto de projetos gigantes sendo feitos com Figma. Então, uma ferramenta que, apesar de gratuita, ela é incrível, ela entrega tudo o que a gente entrega. Grandes empresas como a Microsoft, o próprio Notion, inclusive, que eu estou usando aqui, e outras gigantes usam Figma em vez do Adobe. Então, realmente, deu uma moral aí pro que o Evandro falou, que é um absurdo o Figma. Então, dada a introdução aí, também queria falar um pouquinho sobre de onde vão estar saindo as informações que eu vou passar para vocês. Todas elas vão vir do W3 Schools, que é a documentação oficial da web. Aqui no site deles eles têm documentação de HTML, de CSS e de Bootstrap, e de todas as outras linguagens praticamente modernas do mundo. Então, tudo que eu falo para vocês podem olhar aqui. Assim, vocês podem sair daqui com conhecimento de tudo da internet, saber fazer um site do zero, saber criar um novo Facebook, só lendo essa documentação aqui. E esses são muitos exemplos, é bem interessante mesmo. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu não quero ficar preso ao slide, mas eu só queria dar uma introdução ao desenvolvimento web e à web em si. Então, eu peguei aqui uma timeline sobre o que é web, né? Vocês já devem ter estudado, talvez na faculdade, na escola, quem é da área de tecnologia sabe que a internet foi criada no contexto de Guerra Fria, com aquela questão da ARPANET e tal. E, enfim, toda essa parte aqui a gente pode ignorar, abstrair ela, né? Como a gente fala na computação, a gente não ignora, a gente abstrai. E a nossa história vai começar aqui, em 1990. Bom, quando os protocolos da internet começaram a ser popularizados, né, de forma comercial, não mais de forma militar, tinha que se criar um padrão para construir sites, para se ter interação, para se ter comunicação, porque as pessoas queriam colocar as coisas, as empresas delas, as páginas delas nessa tal de internet, principalmente as empresas, elas queriam estar nessa tal de internet. O que que é isso? E como que a gente vai padronizar isso? Né? Como que a gente vai ter os mesmos linguagens para diferentes tipos de sites, né? Então, foi então que o gênio Tim Berners-Lee, também o fundador da internet moderna, criou a linguagem de marcação HTML, Hypertext Markup Language. E, inclusive, uma piada no desenvolvimento web, é uma piadinha interna, que, de fato, você não programa em HTML e em CSS, porque, como diz o ML aqui, é um Markup Language, ela não é uma Programming Language, é uma linguagem de marcação. Então, não tem lógica de programação dentro disso, você simplesmente marca. E eu vou estar mostrando essas coisas, como que elas acontecem. Tim Berners-Lee também, ele foi um fundador da World Wide Web, quando ela se torna mainstream, logo no ano seguinte, então realmente o HTML fazia muito sentido, tanto é que as pessoas começaram a usar no mesmo ano.
E hoje em dia o resto é história, né? O mundo inteiro usa essa linguagem. Todo site que você for abrir, desde essa época até hoje, ele vai ser um doctype HTML, ou seja, ele é um documento. Pense no Word. Ele é uma extensão, como se fosse um documento Word ou um documento PDF, só que em vez de ser .docx ou .pdf, ele é um .html. Todos os sites que você for abrir, ele tem que ter um .html. Esse é o Tim Berners-Lee. Ele foi o fundador também do World Wide Web Consortium. Como eu falei, HTML é um padrão, mas o W3C, esses caras que são basicamente os cabeças da internet, né? Quando você vê gente dizendo, tem alguns caras que conseguem desligar a internet do mundo, são esses caras aqui, esse consórcio mundial, eles determinam vários padrões, e não só para a internet, como por exemplo o padrão SVG de ícones, que o Evandro mostrou ali alguns ícones, foi um padrão matricial criado por eles também, o próprio HTML e o CSS também. E vamos lá, qual que é a base de um site? Um site ele pode ser escrito em algumas linguagens, mas a parte frontal dele tem que obrigatoriamente ter um HTML, normalmente tem um CSS, e dependendo do site ele pode ter um JavaScript. Por que obrigatoriamente tem um HTML? O HTML é basicamente o esqueleto do site, né? Ele é o que surgiu primeiro, lá em 1990, quando não se precisava ainda de estilizações, quando você só precisava daquelas telas pretas e dizer, por exemplo, isso aqui é um botão, então clique aqui. Isso aqui é um título, então essa letra aqui vai ser maior do que a letra de baixo, porque a letra de baixo é um parágrafo, enfim. Isso aqui é um campo para você inserir seu nome, então você diz lá, você coloca input, então significa que você tem que colocar um nome ali dentro. Vocês vão ver tudo isso na prática daqui a pouco. O CSS é uma linguagem de visual, então ela estiliza o seu site. Ela basicamente falam que enquanto HTML é o esqueleto, CSS seria a carne, a roupa e o cabelo do seu site. Então, tudo que é de visual, e vocês vão ver isso, porque eu vou mostrar exemplos para vocês, assim, os sites modernos sem CSS não existem mesmo. Vocês vão ver muito isso ali agora. E o JavaScript é a movimentação no site. A gente não vai estudar ele, porque ele, de fato, ele é uma linguagem de programação. Ele tem um nível de complexidade, uma curva de aprendizado maior. E a gente não vai estar olhando ele aqui, mas ele é o que dá movimento para o site. Ele dá dimensões mais complexas para o site. Enfim, outras coisas a mais. Só dar uma olhadinha no chat aqui, estão chegando muita mensagem. Beleza, o pessoal falou que já tem noção de HTML, legal, massa, massa. Vamos lá. A estrutura do HTML. A estrutura do HTML. Dentro do HTML, você pode ter, por exemplo, você pode ter uma tag que vai dizer que isso aqui é um parágrafo, você pode ter uma tag que vai dizer que isso aqui é o cabeçalho do site, uma tag chamada div, que vai dizer que isso aqui é um espaço, onde vai ter um conteúdo, então dentro dessa div pode ter parágrafos, você pode ter várias tags dizendo que tem vários botões no seu site, e tudo essas coisas podem estar dentro de divs, vocês vão ver que o HTML é muito organizado pelas divs, né? E, enfim, deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Eu vou citar um exemplo aqui, bem claro, do site do Spotify. E, bom, reparem, de fato, o HTML, é um site todo em HTML, né, obviamente, como qualquer site da web. Ele tem, de fato, um header aqui, que é a parte superior. Ele tem botões, ele tem textos, ele tem cards aqui, que quando você passa em cima, isso aqui, por exemplo, é um JavaScript, né? Tá vendo que é uma animação que está acontecendo. E, enfim, eu vou mostrar agora o que acontece quando você vê o puro HTML de 1991 acontecendo, né? Quando você retira a estilização do CSS, vocês vão poder ver ao vivo o que é o puro HTML e o que é o CSS, porque ele vai sumir. Então, quando você tira o CSS, esse aqui é o site do Spotify. Então, só o HTML cru, esse aqui é o site do Spotify. Então, eu não sei se vocês utilizariam o Spotify, se ele fosse dessa maneira. Provavelmente eu não utilizaria, eu acho que não faz muito sentido. E quando a gente volta com o nosso CSS, a gente pode ver toda a estilização sendo feita. E aqui, para quem não sabe, para quem nunca viu um HTML, nunca abriu, se você inspeciona elemento ou aperta F12, você pode ver toda a estrutura aqui, ó. Então, por exemplo, eu inspecionei esse botão. Eu vou ver que ele é uma div aqui e que dentro dele tem um A, dentro desse A tem um href. Esse href é justamente o H do HTML, que é o hypertext. Hypertext é basicamente links. Você pode traduzir hipertexto para link. Ele vai te levar para algum lugar. Essa é a ideia do HTML inicial, levar as pessoas para algum lugar, links. Então você pode ver que ele é um botão. Então basicamente uma div que representa o botão. Então se eu inspecionar aqui, eu vou ver que isso aqui é um H2. O H no HTML, eu vou estar mostrando para vocês, isso significa que é um título. Então,
Cara, tem muitas coisas interessantes aqui, mas é basicamente essa estrutura que você tem no HTML. Inclusive aqui no começo você vê que é um doctype HTML. A primeira linha do HTML obrigatoriamente é essa, a linha que diz qual tipo de documento que é. Então vamos agora para o meu editor de texto. Para quem não tem familiaridade com editor de texto, pense nisso basicamente como um bloco de textos do Windows. Então, de fato, eu posso programar HTML no bloco de texto. Antigamente as pessoas faziam assim. Só que eu não teria esse monte de firula colorida aqui, destaques para tags, enfim. Seria muito mais complicado de se programar. E aí eu uso uma chamada IDE, que é basicamente o editor de texto moderno. Ele basicamente tem uns esteroides e uns plugins que me ajudam a programar. Então, bom, vamos tentar abrir o nosso primeiro HTML, né? Aqui no VS Code já abre automático, então é até meio preguiçoso de se fazer, mas é assim que é uma estrutura básica do HTML. Você tem uma tag aí de abertura, e essa tag é uma tag especial, que ela só abre. Normalmente as tags no HTML elas abrem e fecham, então logo abaixo da tag que define qual documento, você tem a tag dizendo qual é a sua página, né? Então ela abre no começo da página e fecha no fim da página. Então essa é a estrutura básica, você tem essas tags de abertura e fechamento no início, e abertura, contrabarra e fechamento no final da tag. E assim você vai criando algo de forma sequencial, né? De forma famosa cascatas, né? Aqui você tem alguns parâmetros que eu, por exemplo, posso passar o PTBR. Esses parâmetros aqui, principalmente até o fim do head, do doctype até o fim do head, são basicamente os parâmetros que não vão aparecer no seu site. Essas coisas aqui, por exemplo, o head do Spotify, você vê que eu passo em cima, ele não aparece nada. Normalmente aqui é onde você vai colocar links, que você vai anexar ao seu site, você vai colocar extensões, você vai colocar plugins, coisas que não vão ser renderizadas pelo seu navegador. Então, aqui você tem um monte de metadados, como por exemplo a linguagem, que talvez se um Google Tradutor precisar de saber qual idioma do meu site, ele vai ver aqui. O char7, que é o padrão que você está usando de idioma, então acho que no Ocidente a gente usa o TF8, enquanto acho que no Oriente é outro. Você tem alguns metadados de compatibilidade com outros navegadores. Esse viewport aqui, lembrem-se disso, porque na hora de falar de responsividade a gente vai lembrar isso daqui. Eu vou dar um exemplo de um site que não tem isso. O viewport, ele tem a ver com a responsividade. Quando eu falar responsividade, entendam, responsividade é a capacidade do seu site ou do seu layout se adaptar em diferentes formatos de tela ou diferentes dispositivos. Então, fiquem de olho nisso. Enfim, o nosso site realmente ele começa aqui. Você tem também o title, que é o nome do seu site, aquele nome que aparece no navegador quando você abre uma aba. Então, eu vou botar aqui o famoso Hello World. E eu vou abrir aqui. E vocês vão ver que, ao abrir, ele já aparece um título aqui, Hello World. Eu posso aqui no meu body também, igual eu falei para vocês, as tags que começam com H, de H1 até H6 são títulos. Então, também posso fazer um Hello World aqui. E aí ele aparece aqui também, Hello World. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Exatamente, o Visual Studio Code é muito, muito legal. Ele é muito útil, é quase unânime na comunidade de desenvolvimento. E lembra que eu falei do A? O A ele é legal. Por exemplo, eu posso criar aqui um H3, que ele vai ser menor um pouquinho. Por exemplo, link. E o A, ele é uma das coisas mais fundamentais, que é o elemento chamado elemento âncora. Ele pode te linkar para outros lugares na HTML. Então, isso aqui é muito, muito importante. Você usa o href aqui. Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero ir pelo... Opa. Eu quero, quando clicar nesse botão aqui, ir para o Google. www, será? Não lembro. Faltou um Tzinho ali, HTTPS, mano. Troca um P e... Valeu. E aí eu posso ir para o Google, do meu site ali, cair na página do Google, por exemplo. Enfim, isso aqui é basicamente o Hello World básico, a estrutura básica do HTML. E agora vamos para os elementos básicos, então. E já começar a falar um pouquinho de CSS. Opa, vou ignorar isso aqui um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Aqui eu já deixei pronto um código em HTML com alguns dos elementos mais básicos, mais primitivos. Eu vou estar mostrando para vocês eles. Em primeiro lugar, eu queria dar uma introdução para vocês aos elementos semânticos do HTML. O que são elementos semânticos? Antigamente, igual eu falei para vocês, o HTML é dividido em divs. Então, dentro do body, a gente tem um monte de divisões, e dentro das divisões você tem outras divisões com outras divisões, então é assim que você organiza o seu código. Só que hoje em dia, por causa do SEO, o pessoal que está ligado em SEO sabe o que é que os mecanismos, por exemplo, Google, Bing, etc., eles querem saber, eles precisam saber onde que é o topo do seu site, onde que é o centro do seu site e onde que é o final do seu site, por exemplo.
Então, você tem os elementos semânticos. Então, isso aqui basicamente é uma div, é a mesma coisa, se eu colocar div aqui, se comporta da mesma maneira, de forma visual. Só que você agora, né, nas últimas atualizações, isso é bem recente, você pode dizer para que o seu site, onde fica o começo do seu site, onde fica o centro, onde fica o final. Isso facilita muito nos pontos de SEO, né, que serve para ranquear o seu site no Google, por exemplo. Então, só para dar uma tangente aos elementos semânticos, que é uma novidade no HTML. Aqui eu deixei alguns CSS prontos, eu queria mostrar para vocês, e ignorem um pouquinho, igual eu falei, as partes técnicas. Primeiro eu queria mostrar como que se faz uma estrutura de CSS. Então, já que eu mostrei o HTML, ele abre e fecha tags. No caso do CSS, você não tem tags, você tem seletores. Então, você abre e fecha um seletor. E dentro você coloca as propriedades que você quer que aconteçam. Esse primeiro exemplo talvez seja o mais complexo de todos que eu coloquei aqui nessa primeira página. Mas é porque eu quero mostrar um comparativo para vocês. Olhem como estava antes, né? Isso aqui lembra muito a Web dos anos, sei lá, 90, né? Como que eram os menus da Web dos anos 90. Agora eu vou avançar uns 10 anos com vocês. No momento que eu ativar o CSS, que eu criei aqui um style, né? Assim que você ativa um CSS, não desse jeito, depois eu vou ensinar uma outra maneira de fazer, mas uma das maneiras é vir aqui e abrir uma tag chamada style, uma tag HTML, tá vendo? E dentro você escrever na linguagem CSS. No momento que eu salvar esse programa, vocês vão ver que já vai mudar. Ok, agora a gente tem mais uma carinha de Orkut, né? Cara, eu queria mostrar para vocês como que isso aqui não difere em nada do Spotify, por exemplo, né? Porque se você inspeciona aqui, por exemplo, o menu superior do Spotify, e aí é o que eu te falo, né? Como o HTML, ele se mantém, né? Ele é literalmente estrutura. É a mesma coisa que eu fiz ali. Então, você tem o L, que é basicamente você está dizendo que vai ter uma lista, não ordenada, né? Vocês ignoram essa coisa de não ordenada por enquanto, mas basicamente o L é uma tag que diz que vai ter uma lista embaixo, e embaixo desse L vai ter cada elemento da lista. Então, a maneira de se criar menus, por exemplo, menus superiores, não mudou. Então, o HTML permanece o mesmo. O Spotify faz assim até hoje. O que muda é que eles têm um puta CSS aqui que está adicionando vários elementos. Então, quando eu passo a minha mãozinha aqui, vai ter o meu ponteiro aqui, vai ficar verde, por exemplo. Quando eu clico aqui, ele vai descer alguma coisa, um drop-down. Então, mas os elementos não mudaram tanto. Agora, saindo do meu header, eu fiz algumas exemplificações aqui para vocês terem uma noção. Eu criei alguns títulos, eu quero que vocês vejam como que funciona o CSS básico, assim. Então, isso aqui a gente não está em 2003 ali, por aí, né? Aquela coisa bem web antiga, o pessoal descobrindo que existia CSS. Você tem três maneiras, basicamente, de personalizar elementos do HTML com o CSS. Então, a primeira é você personalizar direto no elemento. Igual eu fiz aqui, por exemplo, quando eu criei esse menu, eu fui lá diretamente no elemento lista e no elemento de dentro da lista e mandei eles se comportarem de uma maneira aparecer um menu horizontal. E exatamente aqui no meu corpo do meu site, que eu tenho meus títulos, título 1, título 2, título de tamanho 3, título de tamanho 6, para quem não entendeu ainda, do 1 até o 6 ele vai diminuindo, então o 1 é o maior título do site, que é esse, e do 2 até o 6 ele vai diminuindo. Você pode selecionar diretamente o tipo de tag. Então, quando eu falo que H2 color reg, significa, e vai ter uma borda verdinha e uma fonte impact, significa que todos os H2 do meu site, independente, se eu, por exemplo, clonar outro H2 aqui, ele também vai ficar com aquela mesma cor, aquele mesmo comportamento, entendeu? Então, essa é uma maneira, é você ir diretamente na tag HTML. A outra maneira é através das classes. E aqui eu vou usar algumas classes para vocês. E eu fiz uma animação aqui, vocês ignorem um pouquinho também essa animação aqui, mas se liguem um pouquinho aqui nas classes. Essa classe fundo amarelo que eu criei, essa classe pisca-pisca. No momento que eu salvar aqui, vocês vão ver que alguns elementos começaram a piscar, esses dois elementos, né? O meu parágrafo que eu criei com P, ele começou a piscar, e o meu título H3 também começou a piscar. Isso por quê? Porque eu atribuí a classe pisca-pisca, tanto para o meu parágrafo quanto para o meu H3. E a outra classe que, por exemplo, eu atribuí foi nessa div. Eu atribuí nessa div o fundo amarelo, e então a div que o meu parágrafo estava contido, ela ficou toda amarela, e atribuí ao meu H6 também o fundo amarelo. Repare numa coisa interessante, é que você, alguns elementos, por exemplo, cara, eu botei aqui, eu acho uma coisa chamada borda,
Tá, depois eu uso isso, enfim. E a outra maneira de se atribuir é pelos IDs. E a priori, o ID é classe, então esse fundo amarelo, colocar classe, né, que é o ponto, né, para você dizer que uma classe você usa o ponto, e aqui você coloca class. Então eu digo aqui que tem uma classe fundo amarelo, e aqui no CSS eu boto fundo amarelo. Já para ID, você bota uma hashtag. Então você bota a hashtag aqui e lá embaixo você bota ID, exatamente bem parecido com o ID da classe. E a priori, cara, de verdade, de maneira prática, elas fazem a mesma coisa. Então você selecionar por classe ou selecionar por ID vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então você vê aqui que eu criei algumas classes. Eu criei uma classe chamada mensagem, que ela aumenta aqui o meu corpo da mensagem. Não sei se vocês tinham visto antes, cadê? A mensagem ela estava bem pequena. Então eu quis aumentar esse campo de mensagem, porque vai que o usuário quer escrever uma mensagem grande ali. E aí ele ficou assim. E minha div de saudações, eu coloquei um fundo rosa e uma borda vermelha aqui nela. Eu coloquei aqui embaixo tinha uma logo na CT que nem dava para enxergar ela, que é uma imagem. No HTML você pode inserir vídeos, imagens, enfim, várias coisas. E aí eu botei um fundo preto para essa minha imagem, que era majoritariamente branca, aparecer também. E, enfim, qual a diferença então da classe para div? Já que eu disse que elas fazem a mesma coisa, né? Basicamente, a diferença das classes para div é uma convenção. Você tem uma convenção na comunidade que a classe você usa quando você quer repetir aquela classe várias vezes. Então, por exemplo, eu quero aplicar um fundo amarelo para várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu uso classe, né? Se você sabe que no futuro você vai usar aquilo de novo, você vai utilizar classes. E, cara, classes é uma das coisas mais importantes do CSS. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante, mais utilizada. Vocês vão ver no Bootstrap, quando eu estiver falando, que o Bootstrap ele basicamente funciona com classes, né? Então, as classes são muito, muito importantes para você aproveitar o código. Então, como eu falei, se eu quero reaproveitar uma borda, se eu quero reaproveitar algo que eu já fiz antes, eu não preciso criar um ID novo. Então, não preciso criar um ID, sei lá, fundo dessa div aqui. Não, tipo, e atribuir a cor amarela ao fundo dessa div. Não, eu já tenho uma classe chamada fundo amarelo, então simplesmente digo aqui que minha div vai ter um fundo amarelo, igual eu coloquei aqui. A última coisa que eu queria mostrar é os posicionamentos com CSS. Você pode mexer também em posicionamento. Aqui eu, por exemplo, criei um footer aqui da CT Júnior. Nossa, infelizmente, porque quando eu criei não tinha essa imagem. Deixa eu só tirar essa div aqui rapidinho. Então, você pode... Eu fui lá e coloquei, disse que ele vai ter um posicionamento fixo, né? O meu footer, lembra que eu falei da parte inferior do meu site é o footer? Eu disse que ele vai ter um posicionamento fixo e que ele vai estar relativamente 0 pixels da parte mais inferior do site e 0 pixels da parte mais à direita do site. Então, eu criei esse footer aqui, com todos os direitos reservados e estou posicionando ele via CSS no lugar que eu quiser. Então, para vocês terem uma noção, se eu botar, por exemplo, aqui que ele está 10 do topo e 20 da direita, vocês vão ver que já vai mudar. E já... Eita. Ah, tá, pô. Pixels. No CSS tem várias maneiras de... Inclusive, vai ser até interessante mostrar para vocês. Eu posso usar pixels, eu posso usar porcentagem, eu posso usar... Ó, com porcentagem já muito maior, eu posso usar EM, tem várias maneiras, unidades de medida diferentes. Aqui vocês vão ver todas. O PT, por exemplo, que é de fonte, aquelas fontes do Word. O VH, que é uma mais responsiva. Enfim, tem N maneiras de se fazer tamanhos, né, em CSS. Uma coisa bem importante. E acho que a última coisa que eu queria mostrar são esses elementos aqui, que eu criei um formulário. O formulário ele tem os inputs, e dentro do input você pode dizer qual tipo. Então, eu coloquei aqui o input do tipo nome, o input do tipo e-mail. E aqui já, inclusive, eu botei um placeholder, que é aquela coisa que quando você vê que já tem algo escrito dentro, mas meio clarinho, é o placeholder. Um input de mensagem, né? Aquele que eu aumentei para vocês. O label, ele é o que aparece em cima, então o label normalmente é o que dá nome ao input, né? Para a pessoa entender o que está acontecendo ali. E aqui eu criei duas coisas. Eu criei primeiro um submit. O submit, se ele estiver se ele estiver contido no formulário, ele é o que vai enviar o formulário. Mas reparem que ele tem uma estética idêntica ao do button, por exemplo, que é outro elemento do HTML. Então, tanto o input quanto o button, ele tem estéticas idênticas, mas um é para se usar em formulários, no caso input, e o button, ele é para se usar em
em, em outras situações. Por exemplo, aqui. Isso aqui não é um formulário, mas eu tenho um botão aqui no Spotify. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como há comportamentos diferentes, né? De acordo com o elemento de HTML. Então, o elemento span, normalmente, eu mostrei para vocês o elemento parágrafo. Parágrafo, normalmente, quando você tem muito texto. Já o span é normalmente quando você tem algo pequeno. Então, você tem texto pequeno, seus span. Aqui eu já, inclusive, testando a classe pela primeira vez, de forma, assim, prática, eu botei uma classe chamada borda preta para vocês identificarem até onde vai esses elementos. Olha que interessante, o elemento span, ele só vem até aqui, né? Apesar do texto dos dois parar aqui, observem que o elemento div, por exemplo, igual esse elemento que eu coloquei, eu botei um hello world dentro de uma div. Ele ocupa, por default, né, por padrão, todo o site. Então, ele vai do começo até o final. Já o span não, ele vem só até aqui. Isso aqui são propriedades do, do CSS, né? Que você tem o box e você tem o inline. Então, quando você ocupa o tamanho inteiro, um espaço inteiro, independente de quanto texto você tiver aqui, ele vai ocupar toda a página, por default, é o box. E quando você ocupa só até onde for aquele texto, por exemplo, é o inline. Enfim, são muitas coisas complexas. Aqui eu também botei uma tag de BR para mostrar para vocês. O BR ele é o break, uma tag para poder pular linhas no HTML. A gente não usa muito ela, mas antigamente era muito utilizada. Então, eu dei um monte de BR aqui, ele começa a pular linhas, né? Porque, não sei se vocês repararam, se eu der um monte de espaço aqui, nada acontece. Então, obviamente, né? Ele não vai entender, o HTML não entende o que é esse ponto de espaço, o que significa. Agora, se eu der BRs ou HRs, o HR ele é parecido com BR, só que ele coloca uma linha aqui embaixo. Ele tá bem... Eu vou trocar esse HR, eu vou colocar eles em cima do BR, para vocês verem. Eles são linhas, então ele também dá um espaçamento, só que com linhas fininhas. Enfim, de introdução, HTML e CSS é basicamente isso. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra maneira de adicionar CSS, que não é por dentro do HTML, não é o certo. O certo é você criar um arquivo externo. Mas antes deixa eu só ir lá para o meu Notion. Queria mostrar, beleza? A gente já viu como se abre um HTML, já viu os elementos básicos, uns classes e IDs. Queria mostrar, então, um começo dos anos 2000 na internet, e o problema dos sites não serem responsivos. Então, deixa eu só beber mais uma água aqui. Opa. Cara, vocês estão me ouvindo de boa? Então, né? Sim, mano, tô ouvindo aqui. Beleza, vamos lá. O que acontece? Então, beleza. Como vocês estão vendo aqui, se eu der um zoom nesse site, ele quebra completamente, né? Ele não se adapta de acordo com o zoom que eu tô dando. Então, olha só, tem coisas que começam a ficar estranhas aqui, né? Porque antigamente a gente não se preocupava muito com isso. A gente não se importava com os elementos se ajustarem no tamanho da tela, porque as pessoas usaram monitores daquele tamanho 4x3, e era um padrão no mundo, né? Aquele monitor quadradinho. E, enfim, vamos fazer um exercício. Suponhamos, então, que a gente está treinando muito HTML, a gente dominou os estilos, dominou as classes, conseguiu criar um puta site. Então, vim aqui e criei a home do Google, né? Aqui, ó. Pô, inclusive, já quero mostrar outra maneira de adicionar CSS para vocês. Você não coloca ele dentro do HTML, não é certo fazer isso. Aquilo ali foi para demonstração para vocês, né? Porque é um seminário. Mas você vem aqui no head, igual foi para vocês, que o Spotify ele tem também aqui no head dele uma sequência de links anexos, arquivos, URLs, coisas que, plugins às vezes, que você está puxando de outro site, isso tudo fica aqui no head. Você também pode puxar o CSS do head, essa é a maneira certa, e você pode puxar diferentes CSS. Aqui eu criei um style CSS, né? Inclusive esse nome que espanta curioso, por que style, por que index, são os nomes padrão. Então quando você coloca dentro de um servidor padrão, ele vai buscar o index HTML, e o index HTML por padrão, ele normalmente tem um style CSS, que é a primeira folha de estilo a ser renderizada. Então, para HTML o nome padrão é index, para a primeira página, né, do seu site, e para home, né, vamos dizer assim, e para o CSS o nome é style. Então eu venho aqui, boto um link, style sheet, que eu estou dizendo qual que é meio que o tipo do meu link, e digo que meu href, lembra do href, quando eu botei lá google.com, é a nossa referência, né? Meu href é um style.css, que está na mesma pasta. Eu vim aqui, cara, eu criei a home do Google. Estou muito bom em HTML, CSS, vim aqui e criei a home do Google. Isso aqui
vocês estão vendo, utilizando aqueles mesmos conceitos que, inclusive, ela tá vendo de novo o L e o LI aqui em cima para fazer o menuzinho. Aquela coisa toda do main, do footer, tudo está sendo utilizado, todos aqueles conceitos que eu mostrei para você. Só que tem um problema, né? Vamos supor que eu queira utilizar isso aqui num tablet, por exemplo. Então, eu venho aqui, aperto F12 no meu teclado, vou poder olhar diferentes tipos de dispositivos. Quando eu colocar no meu iPad, ok, no iPad não quebrou, né? Deixa eu ver sem... Tá, quando eu colocar no meu iPhone X, por exemplo, olha como ele fica. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar de longe aí, mas ele tá muito, muito pro lado. Porque eu não coloquei nada de responsividade. O CSS, quando ele foi criado, não foi pensando que algum dia ninguém imaginava que a gente ia ter celulares, tablets, televisões. Sei lá, tem gente que deve usar a internet até em telecinema hoje em dia. Então, não foi pensado nisso, né? Então, a gente pensa muito nos computadores, mas quando a gente começa a dar zoom nas coisas, e quando eu dou zoom, eu tô basicamente simulando uma tela pequena, né? Quando eu dou zoom no navegador, as coisas começam a quebrar. E não é assim que funciona o Google de verdade, né? Eu não vou abrir aqui o Google, porque ele é meio bugado para abrir, mas quando você dá um zoom no Google, ele não fica assim, obviamente. Então, isso é um problema, né? Já dá para abrir um alerta na nossa cabeça. Outro problema aqui, por exemplo, eu vou abrir o portal do aluno na UFES. E lembrem-se do portal do aluno que eu vou usar ele como referência mais tarde para a gente. No final, eu vou propor um exercício mental para a gente e eu vou usar esse site como referência. O site que a gente acessa muito aqui na UFES. Eu vi que tem gente de fora da universidade, mas aqui na UFES é o site que a gente olha todo dia, nas nossas notas e etc. Lembra quando eu falei do viewport lá atrás? Eu falei que a gente ia olhar isso no futuro? É porque, de fato, ele até que não quebra esse site quando você vai para o mobile. Mas acho que vocês vão ter uma nostalgia. Quem já usou celular no começo dos anos 10, 2010, 2011, se lembra que as web pages elas não se adaptavam. Como, por exemplo, de novo, voltando no Spotify. O Spotify se adapta para um celular. Então, ele cria aqui um menuzinho para celular. Ele tira aquele monte de card e deixa só dois. Provavelmente isso aqui dá para arrastar para o lado. Enfim, ele se adapta para uma visualização de celular. A fonte aumenta para a pessoa poder enxergar mais perto, enfim. O que acontecia antigamente é que quando não existia o viewport, né, que o viewport ele veio para poder permitir os desenvolvedores criar telas para aparelhos de diferentes tamanhos, quando você não colocava viewport aqui em cima, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, que hoje em dia é algo básico, ele tem que vir esse metadado viewport, o que acontecia é que automaticamente, quando seu site tinha uma tela pequena, ele tirava o zoom. Era basicamente o que ele fazia. Para ele não quebrar, ele ia tirando o zoom. Então no iPad ele fica assim. No iPhone, nosso site da UFES hoje em dia começa a ficar mais ridículo e, enfim, aí começa a virar ladeira abaixo. Porque como é que eu vou enxergar isso? Né? É uma experiência interessante, né, de ser aluno da UFES e acessar o portal todo dia. Porque eu imagino quem é míope, cara. Eu tenho uma visão boa, mas, cara, imagina um cara que tem problema de visão para poder enxergar isso e acessar o portal dele. Enfim, e aí o Viewport ele vem justamente para solucionar isso. O outro site da UFES que eu queria mostrar para vocês, que também tem esse problema, é quando você loga, né? É a outra parte do site. De fato, também é a mesma coisa, até pior, dependendo. Então, quando a gente loga, ele fica aquele problema do zoom, né? Então é impossível de chegar. E fiquem de olho nisso. Lembrem-se dessa informação, porque a gente vai começar a falar de responsividade. Antes, eu só queria dar uma olhada, mostrar para vocês aqui, só para vocês conferirem que, de fato, não tem o viewport aqui no Red, tá vendo? Então, por default, ele faz aquilo, aquela coisa de tirar o zoom. Fora isso, essa página de login aqui, essa aqui eu tô abrindo o HTML daquela página de login da UFES que eu mostrei para vocês. Olha como ela tá bem bagunçada, bem desorganizada. Ela não tem o footer, head e main que eu mostrei para vocês. Ela tá utilizando alguns conceitos bem ultrapassados do HTML e tem uma folha de estilos bem grande para uma página só de login, né? Então a gente vai estar solucionando esses problemas com algumas tecnologias. Então vou marcar aqui. Internet no começo dos anos 2000, né? Aquele site do Google. Como não fazer um site responsível, estreando o UFES, né? E agora vamos falar do que é o Framework Bootstrap. Eu mostrei para vocês o W3 Schools Online, e aqui, assim como HTML e CSS, ele tem também o... Cara, onde é que estava? Aqui, Bootstrap. Ele tem também o Bootstrap aqui dentro. O que é o Bootstrap? Ele é basicamente um framework, cara. Eu vou dar uma olhada na minha colinha aqui, que eu achei um resumo muito legal de framework. O que ele é? Lembra do CSS que eu falei para vocês que, cara, para, por exemplo, você criar um menu desse aqui, é muito
maçante, é muito redundante. Você tem que fazer naquela questão da UL ali toda hora. Para você criar um botão, você tem que atribuir uma cor, atribuir um border radius, você tem que mudar a cor dele quando você passa o mouse em cima. Cara, você tem que fazer N coisas chatas, entre aspas, no CSS, que honestamente as pessoas não fazem mais hoje em dia, né? Eu estaria mentindo, normalmente os tutoriais de HTML, desenvolvimento web, eles começam ensinando muito CSS. Um monte de CSS, aprende tudo. E de fato é bom, você tem que ter essa base, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que hoje em dia as pessoas fazem isso. Porque não, as pessoas usam frameworks. Framework é basicamente, em resumo, é uma série de processos repetitivos já pré-definidos. Então, in a nutshell, né, em resumo, uma união de códigos comuns. Então, eu vou dar o melhor exemplo possível aqui agora para vocês, com esse exemplo botão aqui. Vocês lembram quando eu criei um botão aqui nesse primeiro index.html aqui dos elementos básicos? Esse é o botão padrão. Para eu poder fazer esse botão ficar igual esse aqui, igual esse botão do Spotify, por exemplo, eu teria que dar um monte de comandos chatos pra caramba, igual eu tava falando pra vocês, nesse botão aqui. Com o Bootstrap, eu posso simplesmente importar o Bootstrap, que é um framework, para quem já é familiarizado com o desenvolvimento, sabe mais ou menos o que é um framework, mas para importar o Bootstrap, eu simplesmente venho aqui no meu head e coloco o link, style sheet, exatamente igual importar CSS, porque de fato ele está importando CSS. Ele vai jogar o link do CDN do Bootstrap, né? Entendam, é tipo assim, ele vai achar um arquivo de CSS do Bootstrap. Então, ele vai lá no site do Bootstrap e vai achar uma folha de estilo CSS gigante, com um monte de classes já pré-definidas, e vai importar isso para dentro do meu site. E aí, em vez de eu vir aqui criar um botão, atribuir cor a esse botão, atribuir hover, né, que é quando você passa por cima do botão, atribuir o que acontece com diferentes propriedades dele, diferentes propriedades desse seletor. Simplesmente venho aqui e coloco o btn. Então, eu vou usar minha classe, né, igual eu falei para vocês, a coisa mais importante de CSS é a class btn. Então, cara, eu vim aqui e criei um botão que já está basicamente pronto. Inclusive, interessante de olhar aqui, eu descobri isso fazendo o treino para esse seminário, eu não sabia, foi uma coincidência, eu já tinha escolhido o site Spotify, e enquanto eu estava navegando, eu descobri que ele é feito em Bootstrap, porque ele usa as classes do Bootstrap, olha. Ele usa, inclusive, esse conceito de colunas, que eu vou estar explicando daqui a pouco. Mas olha só, ele está usando a mesma coisa que eu usei ali, o btn green. Então, para você ver que os grandes, né, os grandes do mercado, eles realmente usam eles usam... O Evandro, acho que você falou que é uma biblioteca, mas o Bootstrap, ele é um framework de CSS mesmo, eu acho. É um framework mesmo. É realmente considerado um Não, eu framework de disse, CSS. é só para dar uma traduzida, entre Ah, aspas. tá, É sim, porque sim. eu lembro quando eu também estava aprendendo, eram muitos Sim. nomes técnicos e eu ficava perdido. Então, tipo, Aham, é um jeito de traduzir um pouco para o pessoal sim. facilitar no Não, porque entendimento. tem essa briguinha do que é um framework e o que é uma biblioteca na área de desenvolvimento, né? Mas tecnicamente ele é um framework, tipo assim, mas realmente isso é bem parecido com biblioteca. Isso é uma briga besta que tem dentro Sim, sim. da coisa de desenvolvimento, enfim. Então vocês estão vendo como é muito mais fácil, pô, eu criei com uma linha, cara. Eu vim aqui e disse, por exemplo, que vai ter a cor warning. Eu posso vir aqui e dizer, então, que em vez de ter uma cor warning, ele vai ter a cor primary. Né? Isso tudo tá na documentação do Bootstrap, aquele link que eu mostrei, ele vai falar quais são as cores padrão do Bootstrap e tal. Eu posso vir aqui e dizer que ele vai ter uma cor de perigo, uma cor de alerta, né? Inclusive aqui no Spotify se usa muito isso mesmo. Às vezes quando você tem um botão mais cor diferente da outra, você provavelmente está usando essas cores do Bootstrap. São cores bem chamativas, bem padrão na web. Então, ok. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de alguns elementos daquela mesma página. E aqui a gente vê como a gente já saiu já dos anos 1991, já está com mais carinha de mais de 2015, né? Aquela nossa mesma página de elementos básicos, alguns daqueles elementos, só que em Bootstrap, né? Então, de novo, eu peço para vocês abstraírem um pouco aqui algumas coisas que eu fiz, mas olhando a documentação, essas coisas aqui são muito tranquilas. Tudo isso aqui eu tirei da documentação do Bootstrap, eles já mostram meio que pronto alguns elementos. Então, eu criei aqui um menu superior. Eu basicamente copiei da documentação deles, né, isso aqui, para poder mostrar para vocês um exemplo. Mas olhem como a gente cria uma navbar completa aqui, né, que a gente tinha criado aqui uma parecida, só que com um design mais moderno e sem digitar nenhuma linha de CSS, né? Só digitando as classes do Bootstrap aqui. Então, as classes pré-definidas por eles.
Olhem, por exemplo, um input aqui, como que ele era, o input padrão, né, do HTML, e olha como que já é diferente o input padrão, como ele tem uma cara mais moderna, sites mais modernos, né? E isso é legal do Bootstrap. O CSS, ele não pode ficar se modernizando, porque todos os sites poderiam quebrar. Se o CSS resolver mudar, se o HTML, na verdade, resolver mudar esse input aqui, ele, ele, ele abre ele abre a chance de, né, por exemplo, quebrar vários sites, né? Já o Bootstrap, por ele ter versionamento e tal, diferente do HTML, que demora mais para poder ser atualizado, como o Bootstrap atualiza por, sei lá, quase semanalmente, então ele está sempre de acordo com as tendências do mercado. Então o input vai ser um input que se usa, sei lá, no Instagram, entendeu? E o checkbox aqui vai ser um checkbox que se usa no, sei lá, no Facebook. E o botão de submeter também. Então, essas coisas aqui são muito interessantes. Mas a gente ainda tem um problema, cara. Beleza, a gente viu aqui o que é o Framework Bootstrap, a gente viu aqui o que dá para fazer com o CSS do Bootstrap, né? Mas a gente ainda tem um problema. Quando a gente dá zoom ainda aqui, mesmo o Bootstrap, ele dando uma estilização bonita, é... cara, como que eu posso dizer, por exemplo, que no celular eu quero que esse input aqui ocupe todo o espaço da tela? No meu celular, de fato, eu quero que ele ocupe todo o espaço da tela. Isso é meio que um padrão. Normalmente, o input no celular, ele ocupa todo o espaço da tela, né? Só que na televisão não faz tanto sentido. Porque na televisão, a sua TV é muito grande. Você, às vezes, quer que ele ocupe só metade da tela. Ele só quer que ele venha daqui até aqui, então, por exemplo. Então, isso ainda é um problema. Para solucionar isso com CSS, é chato. O CSS criou uma coisa chamada grid. Esse é o próximo tópico que a gente vai ver. E, de fato, é um pouquinho chato de fazer isso com CSS. No Bootstrap, isso é uma moleza. Então, as duas grandes vantagens do Bootstrap, eu acho que eu colocaria essa segunda do grid acima da primeira. A primeira é essa estilização moderna, beleza, ok, tá aí tudo bem. Mas a segunda é a questão da responsividade. Você poder fazer um site se adaptar automaticamente para qualquer dispositivo. Como o Strap, vocês vão ver isso, vou mostrar exemplos no final. Isso fica algo lindo, cara. Isso fica, assim, um absurdo. Algo que você ficaria, assim, muito, muito tempo, ficaria de forma maçante em cima do CSS, virando noite. O Bootstrap você só usa algumas classes. Então, antes eu só queria mostrar uma coisa legal que eu falei para vocês, que a gente não usa JavaScript, né? Normalmente o JavaScript ele assusta um pouco os desenvolvedores iniciantes. Mas observem aqui embaixo que o Bootstrap ele também importa, isso é por convenção, né? Em cima eu importo aqui no meu head as folhas de estilo, e embaixo, aqui na última linha do meu body, eu importo os scripts, os JavaScripts. Então, o Bootstrap ele me fornece no site deles, junto com a folha de estilo deles, ele me fornece esse monte de script aqui. Isso aqui é quando eu quero usar algumas funcionalidades de JavaScript, só que sem também usar o JavaScript. Então, eu não preciso usar nenhuma linha de programação, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma funcionalidade que eu puxei do site deles, que é, que é um botão para um botão responsivo, igual aquele do Spotify. É literalmente a mesma coisa que o Spotify fez, é o mesmo código. Então, olha que legal, quando eu coloco o meu site no tamanho de iPhone, por exemplo, aparece um botãozinho aqui, ó. Então, tem um JavaScript aqui, ele abre aquele meu menu, só que sem eu ter digitado nenhuma linha de JavaScript, né? Só indo na documentação deles e pegando esse botão. Acho que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas dá para mudar também as cores no Bootstrap também, né? De forma bem fácil. Então, se eu quiser mudar aqui o background, isso aqui é tudo olhando documentação, tá? Mas mudar a cor dos textos também, é só vir aqui. Enfim, dá para brincar bastante com estilização. Mas vamos lá, vamos falar de grid e responsividade. Vou apresentar para vocês o grid. Não se assustem muito com as cores, tá? Eu quis exagerar mesmo, para ficar bem claro na tela o que é o grid. Eu criei aqui um monte de lore Y, e eu quero que vocês entendam o seguinte. O Bootstrap e o CSS, eles criaram uma convenção, que é o seguinte. Toda tela é dividida em 12 colunas. Qualquer tela que você tiver, ela vai ser dividida em, no máximo, 12 colunas. Essa é a maneira correta de fazer um site. Então, quando você cria um site, você tem que imaginar que ele tem 12 espaços do tamanho que você vai definir. E como que você implementa, né, esse grid? Vocês já reparam que quando eu der zoom aqui, já vai estar solucionando aquele problema do Google, por exemplo. Apesar de estar bem caricato aqui, bem exagerado o que eu fiz, ele já vai estar colocando, tá vendo, as coisas nos tamanhos
de forma dinâmica, tá vendo? Ele não está quebrando a minha tela. Ele mantém o tamanho. Então, ele percebe que uma div é maior que a outra. Olha só que legal aqui. Eu tinha 4 divs uma do lado da outra. Ele percebeu que a terceira ia estourar, ia passar das 2 colunas, ele joga ela para baixo. E aí ela fica inteira aqui. Isso aqui é muito, muito legal. Isso aqui é um negócio que revolucionou a internet, assim, de forma absurda, né? E aí o que acontece? Beleza, a gente tá com as... Deixa eu primeiro explicar, assim, como que funciona essa questão do grid, né? A parte técnica de como você cria um grid. Você vai ter aqui o seu corpo, né? Eu criei um container, a classe container no Bootstrap, ela que dá esse espaçamento aqui lateral. Todo site, normalmente, ele tem um container, né? Depende do jeito que você vai desenvolver, mas normalmente ele fica dentro de um container, o site ele não fica até a borda aqui. E o que ocorre? Embaixo do seu container, a gente bota um row. Então, o grid ele sempre começa com um row. O que é o row? Para quem já é o bilíngue aí, sabe que eu tô falando da linha, né? Row é tipo uma linha. Então, a minha primeira row, ela tem basicamente 2 divs aqui, né? Então, a minha primeira row, eu tô dizendo que ela tem 2 divs, e dentro das divs tem um lorem y qualquer. A minha segunda row, ela tem 4 divs, a minha terceira row, ela tem 8 divs, e a última tem 12 divs. Eu não coloquei lorem y, porque senão ia ficar quebrado aqui, né? Não faz sentido. Mas beleza, a gente foi lá, criou as rows, a coluna está se adaptando de forma responsiva, mas e se eu quiser, por exemplo, fazer essa row aqui ocupar mais espaço do que essa row da direita, né? Então, ou então essas duas aqui estarem ocupando, vindo até aqui no final, e essas duas aqui ocupando só um quadradinho, né? Então, essas coisas dinâmicas que você precisa na internet de fazer essas coisas, né? De determinar tamanhos pré-definidos, mesmo de forma responsiva, né? Bom, o que acontece é o seguinte, você pode vir aqui, e aí é o meu exemplo 2, e você pode usar o call, né? Igualzinho o call que eu mostrei aqui, né? Dentro da row, então a gente tem os call, a gente tem as divs com call. Você pode dizer quanto que esse call vai ocupar. Então, partindo do 12 lá, que a gente falou, tendo em mente que nosso total do nosso site é 12, eu posso dizer simplesmente, olha, minha primeira div aqui vai ocupar 8 dos 12, né? E minha segunda div vai ocupar 4 dos 12. Reparem numa coisa importante. Tem que fechar em 12. O ideal, pelo menos, né? O que você quer normalmente é que feche em 12. Se eu botar 2 aqui, por exemplo, fica feio, tá vendo? Porque fica sobrando espaço. Então, você tem que sempre equacionar. Então, sei lá, se eu botar 2 aqui, eu tenho que vir aqui e fechar 10. Então, sempre tem que fechar em 12 no final, que é o tamanho do site. E a mesma coisa para as divs de baixo, que eu botei uma com 6 e 6, né, igual aquelas primeiras. Então, por default, ele divide de forma simétrica, né, igual a gente viu nesse exemplo aqui. Então, tá tudo simétrico. Tá tudo simétrico. Mas a gente normalmente não faz isso. A gente quer controlar o nosso site. Então, a gente fala quantas colunas a gente quer que ocupe, né, com aquela divisão. Então, aqui dá para brincar de várias maneiras diferentes, cara. Dá para botar, eu botei um que ocupa 3, esse ocupa 6, esse ocupa 3 de novo. E você vê que ele é simétrico, não. As colunas, elas se importam só com o parâmetro horizontal. Elas não se importam com o parâmetro vertical, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Apesar do texto não ser o melhor dos exemplos, mas se um texto é maior que o outro, ele não se importa, ele vai para baixo mesmo, e se esse texto fosse maior que esse, ele ia ficar aqui para baixo mesmo e não ia ter, ele ignora isso. Ele se importa só com o tamanho horizontal. Beleza, então vamos para o próximo exemplo. Mas a gente ainda tem um problema aqui, né? Que a gente ainda não está conseguindo enxergar isso para diferentes tipos de dispositivos, né? Então, o nosso grande problema é fazer as coisas ficarem de tamanhos diferentes para diferentes tipos de dispositivos, para um celular, para TV, para tablet, enfim. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. A responsividade em si começa agora. Aqui, a gente acrescentou algumas coisas extras. Então, agora eu não só estou dizendo, por exemplo, aqui, que isso aqui está ocupando 2 espaços, isso aqui está ocupando 10. Agora eu estou dizendo que isso aqui vai ocupar, e olha só, galera, isso aqui é muito importante, porque fazer isso no Bootstrap é muito fácil, enquanto no HTML isso aqui seria muito chato. Eu não vou nem entrar na documentação, mas pesquisem sobre Media Query no HTML. Isso aqui é uma coisa que a gente usa muito na CT nos nossos projetos e, cara, é muito chato, é muito maçante de ficar fazendo. Fazer isso aqui numa linha é um absurdo. Então, olha só, para telas grandes, isso aqui vai ocupar 2, isso aqui vai ocupar 10. XL aqui 2, XL 10. Para telas largas, então talvez uma tela de notebook, isso aqui agora ocupa 3, isso aqui ocupa 9. Para telas de tablet, por exemplo, esse agora vai ocupar 4 e esse ocupa 8.
Para telas de celulares, e lembra do que eu falei, ele só se importa com conteúdo de forma horizontal, né? Então ele não tá nem, ele quebra mesmo para baixo se trata de alinhamento vertical. Para telas de celular, eu botei aqui SM6, né, que é o small, telas pequenas, ele fica com a mesma quantidade de colunas. E por padrão, eu não precisava botar isso, mas por padrão, no último dos casos, né, para celulares pequenos, ele simplesmente ocupa as 12 colunas cada um. Vocês vão ver isso aqui de forma mais clara no próximo exemplo. E eu vou estar mostrando no Spotify como que eles fazem isso lá. Aqui, então, eu fiz aqui nesse último exemplo, só dar uma olhadinha no chat. Media Query é muito triste. Aqui nesse último exemplo aqui, eu fiz exatamente igual ao anterior, só que com mais divisões agora. Porque isso aqui é muito com padrão. Imaginem que isso aqui não é um texto, que é um card. Que é às vezes uma loja de aplicativos, e aí cada um desses aqui é um aplicativo. E você tem que organizar eles na sua tela de maneira diferente. Ou então, no caso do Spotify, isso aqui parece muito, sabe com o quê? Com a tela de álbuns do Spotify. Que no computador, olha que legal. No computador, eles aparecem assim, né? Mas conforme você vai dando zoom, chega uma hora que ele fica assim. Ele fica só aqui com uma... Tá certo que aqui tem um pouco de JavaScript envolvido, né? Mas, enfim, ele começa a se adaptar de acordo com o tamanho. Isso ali é Bootstrap, isso ali é a responsabilidade mobile acontecendo na prática. Então, quando eu dou zoom aqui, o que está acontecendo cada uma está ocupando 3 espaços na minha tela. Então, 3, 6, 9, 12, beleza. Quando der zoom, lembra que eu falei que esse aqui ele podia quebrar? Quando dá bastante zoom, ele pode ir para fora. Então, isso não vai acontecer, não é o que a gente quer. Então, eu quero que esse aqui, quando você esteja numa tela média, por exemplo, uma tela de notebook, cada um ocupe 4 e esse aqui ocupe 12. Por exemplo, essa última div vai ocupar 12. Então, essa última div vai vir para baixo. Quando eu estiver em telas menores ainda, eu quero que simplesmente cada um ocupe metade da tela. E, por último, ele vai cair naquela de call 12, que é sempre onde acaba o Bootstrap. Galera, isso aqui é muito, muito utilizado, vocês não fazem ideia. E quem não programa assim está preso no tempo. Isso aqui assim, não é nem o futuro, é o presente já, entendeu? Já é passado já, você programar assim, dessa forma. Igual mostrei no Spotify, tem N maneiras de você organizar o seu site dessa forma. É difícil você imaginar olhando assim um monte de Lorem Y, dólar a match aqui, né? Mas imagine cards ou imagine outras coisas. Eu vou dar um exemplo mais real aqui agora. Eu vou agora meio que grid é isso, galera. Isso aqui que, tipo assim, que o mercado olha com olhos brilhando e com tanto apreço, você vê muitas empresas de software pedindo como requisito para poder fazer uma entrevista de emprego, saber isso aqui, saber grid layout. É isso. Assim, que em 20 minutos deu para esmiuçar um pouquinho, que se vocês lerem a documentação, vocês vão entender isso aqui a fundo. Então, não tem muito para onde ir, tá ligado? É basicamente isso aqui. Ok, vamos lá. Agora que a gente acabou de explicar o Grid System, como ele se adapta, né? Vocês lembram que a gente saiu dos elementos básicos que, enfim, né? Não era muito legal. A gente mostrou aquela página no Google que também estava quebrada, mesmo bonita, com CSS bonito, estava quebrada. A gente mostrou um pouco da estilização já do Bootstrap, né? A gente mostrou um pouco agora da mecânica do Bootstrap em si, né? A parte mecânica dele. E, por último, vamos agora fazer a responsividade na prática. Eu deixei preparado aqui uma releitura, né? Meio que um exercício que eu fiz. Inclusive, é interessante de falar, esse exercício aqui, eu pedi ajuda para uma amiga minha, para ela fazer, uma amiga minha que é designer, né? A Isabela. Muito obrigado, Isabela, se você for ver isso depois. Para ela tentar imaginar como seria aquele portal da UFES, lembra o login aqui? Enfim, como não fazer no site, eu mostrei para vocês. Eu pedi para ela fazer um exercício. Como seria isso em Bootstrap? E aí ela me passou um Figma, né, com isso. E eu refiz esse Figma com Bootstrap aqui. Eu vou estar mostrando para vocês com um pouquinho mais de detalhes esse código aqui. Então aqui, unicamente com Bootstrap, sem nenhuma linha de CSS, a gente conseguiu recriar o portal do aluno da UFES de uma maneira muito mais moderna. E quando você olha esse código, você percebe o quanto ele está limpo, em comparação com esse daqui, por exemplo. Quer dizer, deixa eu dar um espacinho aqui para... Tá. Olha como esse código aqui está complexo e não está responsivo enfim, tem N coisas erradas acontecendo aqui. E olha como no Bootstrap fica limpo. Eu falei que não teve nenhuma linha de código de CSS. Cara, até que teve,
para ser honesto, mas foram coisas muito específicas que eu fiz, inclusive aqui um dos media queries que eu tava falando por cima aí para vocês, foram coisas do tipo mudar as cores de algumas coisas, mudar a cor desse botão, botar um sombreamento aqui no lateral, que é um sombreamento que eu não achei no Bootstrap, apesar do Bootstrap ter vários sombreamentos, classe chamada Shadow, enfim, a gente saiu de mais de 150 linhas de estilo aqui, 130 linhas de estilo, para 20 linhas de estilo e menos de 40 linhas de código. Então, fazer uma tela de login com 40 linhas. Mas, enfim, a parte importante aqui, eu quero que vocês vejam, é aquilo que eu comentei, o container, né, que ele dá um espaço no nosso site. Então, só, tá vendo? Esse espaço aqui que está no logo da UFES, ele é do container, ele está vindo do container. E aqui o mais importante de tudo é os calls que eu falei. Nesse caso, eu não precisei usar o row, porque como é um elemento centralizado, só tem basicamente isso aqui é o meu site, né, ele não tem várias linhas, eu sequer preciso de usar o row, mas eu usei todo aquele conceito de call, e vocês vão ver quando eu der zoom ou trocar os dispositivos, olha como o meu site ele se adapta, né? Olha como ele vai se adaptando, inclusive isso aqui, acho que foi uma das únicas coisas que eu fiz com o CSS foi para poder centralizar essa logo. Enfim, reparem como as coisas vão literalmente se adaptando conforme eu vou trocando meu dispositivo, né? E ele não fica feio, nem no iPhone, então ele fica igual eu falei, o input, ele ocupa a tela inteira, né? Porque é o ideal que a pessoa enxergue a tela inteira. No iPad, ele já ocupa um espacinho menor. No iPad Pro, que é um tamanho de notebook, ele vai menor ainda e conforme você vai tirando zoom, talvez uma TV. Numa TV você ainda consegue enxergar. Então vai ficando responsivo ao infinito aqui. Então, todos aqueles conceitos que a gente utilizou, de botões, de colunas, de... Pô, por exemplo, aqui, eu alinhei o texto sem precisar de usar CSS. Não sei se eu mostrei pra vocês os conceitos de margem e padding, que é basicamente o espaçamento que você está entre um elemento e outro. Você pode fazer isso também com Bootstrap, você pode dar espaçamentos aqui. Enfim, dá para fazer N coisas. E quando você junta isso tudo, quando você conecta todos esses conceitos, você chega acho, no auge, que é uma aplicação moderna. Eu tentei replicar aqui. Igual a minha colega passou um Figma de como seria o portal da UFES, se ele fosse moderno, na tela de login. Eu também resolvi ir além e tentar fazer, e eu quero que vocês ignorem esse código um pouco, mas eu quero só mostrar para vocês até onde o Bootstrap, eu quero mostrar para vocês que realmente existe, tipo assim, para quem ainda tá cético, que o negócio não funciona, não, ele realmente funciona e eu vou mostrar para vocês como levar isso para o próximo nível, que é utilizar um CSS limpo e utilizar um Bootstrap para poder deixar o site responsivo. Então, vamos lá. Isso aqui eu meio que recriei o portal do aluno da minha faculdade, né? Aquela coisa que vocês tinham visto ali, meio bizonha, se ele fosse em 2021. E vocês vão reparar, se vocês ignoraram algumas coisas, mas, por exemplo, aqui aquele JavaScript do Bootstrap está aqui, quando eu clico nesse botão, sem eu ter usado nenhuma linha de JavaScript. Os cards aqui, por exemplo, é um ótimo exemplo de mostrar responsividade, são esses cards. Reparem o que está acontecendo. Isso aqui é pura call. Eu vou mostrar aqui esse código para vocês, mas abstrai muito, esse código ficou bem grande. Mas olhem os calls aqui, por exemplo. Opa, call. Olha só, aqui nas minhas avaliações, igual eu coloquei aqui, eu estou dizendo que quando tiver pequeno no celular, ele vai ocupar 2 espaços. Quando tiver em dispositivos médios, vai ocupar 6. E quando tiver dispositivos grandes para cima, vai ocupar só 3 espaços. Então, 3, 6, 9, 12. Já aqui, ele ocupa metade, metade. E esses daqui de baixo, que estavam ocupando 6 cada, passam a ocupar 12. Enfim, esse tipo de coisa que acontece e funciona. Isso aqui é puro bootstrap, entendeu? Então, a gente pode escalar isso para onde a gente quiser. Esse botão, inclusive, aqui que eu fiz, no estilo daquele do Spotify também, ele também foi feito com bootstrap. Então, assim, eu acho que era basicamente isso que tinha para mostrar, né? Eu sei que é muita coisa, né? Assim, impossível explicar isso em uma hora. Vocês devem ter boiado em muita coisa mesmo, porque isso aqui, de fato, apesar de ter uma curva de aprendizado até que simples, eu vou dizer aqui, comparada à linguagem de programação, para quem já programou sabe como é complicado aprender às vezes um JavaScript, por exemplo, é legal que você enxerga as coisas que você está colocando, né? Então, se eu boto um título aqui, um bem-vindo Matheus, ele aparece na tela. Sei lá, se eu mudo a cor desse card, né? Inclusive aqui os cards eu acho que eles estão até com as cores do Bootstrap, olha que legal. Eu botei um background primaries, eu posso vir aqui e botar um background danger. Opa, tá, mudou. Então, realmente essas coisas são utilizadas no dia a dia. Cara, acho que era basicamente isso aqui que tinha para mostrar.
Queria finalizar com uma frase do Tim Berners-Lee, igual a gente começou a palestra falando dele. Ele diz que a web não está concluída, ela é apenas a ponta do iceberg, e as novas mudanças irão balançar o mundo ainda mais, e é isso que a gente tem visto, com cada vez mais tecnologia chegando, mais coisas acontecendo. É uma trilha longa para quem quiser ingressar, mas é uma trilha que, assim, não é o futuro, igual eu falei, é o presente. Quem quiser, igual tem um rapaz que estava falando que quer criar os próprios sites da empresa dele e tal. Cara, você consegue fazer isso sozinho, não é difícil, e tem uma curva de aprendizado é, que não é muito complexa, entendeu? Então, se você... Por exemplo, eu tô nessa há um ano, basicamente. Quem diria que eu conseguiria apresentar um seminário com um ano só de experiência numa tecnologia, né? Mas que é tão valorizado no mercado de trabalho. Então, quem tiver interesse mesmo, pode correr atrás, que vale muito a pena aprender desenvolvimento web. Você vê suas aplicações funcionando em diferentes dispositivos, é bem, bem legal. Você vê as pessoas usando o que você criou, você impactar no ecossistema geral e no mundo. É muito, muito interessante, galera. Então, foi essa apresentação. E agora acho que dá para abrir para as questões, né? Se tiver questões para mim ou para o Evandro, dá uma lida no chat. Pode até parar de apresentar se você quiser, Eu mano. vou parar de apresentar aqui, peraí. Galera, desculpa aí passar um pouquinho do tempo, mas como a gente começou até um pouquinho depois para ver se chegava mais gente, a gente vai abrir esse tempinho agora para, se alguém tiver alguma dúvida para mim ou para o Matheus, fica à vontade, não se sintam pressionados a ter, forçar alguma dúvida mesmo, não tem problema. A gente apresentou aqui, é um conteúdo muito denso, principalmente isso que o Matheus mostrou, cara. É muito pouco tempo para o que a gente, para a densidade desse conteúdo. Então, a ideia desse treinamento era a gente instigar vocês a se aperfeiçoarem mais nisso. Então, isso aqui é a ponta do iceberg. A gente apresentou a ponta da ponta do iceberg, tipo, bem sucinto mesmo. Então, é um mercado muito aberto, o mercado de desenvolvimento web. Tem como ganhar dinheiro, tem como fazer coisas boas, tem como fazer coisas, assim, tem oportunidades demais. Então, vários caminhos e sintam-se convidados a participar desse mundo assim como a gente está participando. Não tendo mais nenhuma dúvida, agradecer também a presença de vocês. Matheus, quer falar alguma coisa aí para dar um encerramento? Não, também? só agradecer mesmo o pessoal e reforçar exatamente isso que você falou, cara. O mundo do desenvolvimento já é o presente. Não tenham medo de mergulhar nisso de cabeça, cara. É muito, muito legal. Incrível. É isso, galera. Um bom dia para vocês. Desculpa aí tomar esse tempão todo, mas a gente achou necessário. Um abraço e prazer conhecer vocês.